Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, cada um de vocês grandemente, amém? Vou ler aqui alguns versículos no livro de Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 5 em diante, está escrito assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Verso 6, Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Verso 7, Mas o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias, quando ele diz que era uma criança, não é porque Jeremias era uma criança de fato. Jeremias era um jovem, um adolescente, mas que já tinha uma estrutura para um chamado, porque Deus conhece a nossa estrutura. Observe, meu querido, que não dá para nós fugir do nosso chamado, do chamado que Deus estabeleceu antes mesmo de nós ser formado no ventre da nossa mãe. Deus tem um chamado sobre a sua vida, e não adianta você fugir deste chamado, deste propósito de Deus sobre a tua vida. Você já vê a essa existência, como Deus se apresentou para Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Antes disso aconteceu, eu já te conhecia. Deus já sabia a estrutura do Jeremias. Deus já sabia a altura do Jeremias. Deus já sabia a personalidade de Jeremias, pois quem forma o homem é Deus. Quem cria o homem é Deus. Quem forma a criança no ventre da mãe é Deus. É Deus que cria como quer, da maneira que Ele deseja, da maneira que cabe o seu propósito, a vida de cada um de nós. E você que está assistindo esse vídeo, não adianta fugir deste propósito. Deus te escolheu para uma grande obra, mas é bem verdade que quando Deus se manifesta, vem o medo, porque quando Jeremias fala, Senhor Jeová, eis que eu sou uma criança, Jeremias na verdade estava dizendo que estava com medo deste propósito, desse chamado, desta tamanha responsabilidade, que era pregar aquela mensagem, trazer a mensagem do Senhor no meio do seu povo, cujo ele estava no meio, e vendo a situação, a condição espiritual do povo que se encontrava naquele momento. O povo se encontrava afastado de Deus, louvando a Deus. O povo se encontrava distante de Deus, adorando a Deus. O povo se encontrava numa grande apostasia, vivendo um período de grande apostasia, abandono da fé. Mas mesmo assim o povo estava adorando. E Deus levanta Jeremias para proclamar a palavra de liberdade através do arrependimento, com o propósito de trazer o povo para perto de Deus novamente, não somente de lábios, mas de lábios, do coração e de lábios, porque o Senhor, quando Ele falou, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, da doutrina do Senhor Jesus, o que vai manifestar nos nossos lábios quando nós for falar é a palavra de Deus. Mas o Senhor manifesta para Jeremias dizendo, o povo me honra com seus lábios, mas o coração do povo estava longe de Deus. Deus levantou Jeremias num tempo difícil, no tempo onde o povo tinha trocado a glória de Deus pela glória dos homens, pelos deuses estranhos. O povo tinha deixado a água viva por as águas das cisternas, ou seja, doutrinas estranhas, doutrinas de engano, de mentira, e tinha deixado de buscar o Senhor, tinha deixado de andar na presença do Senhor, em santidade, vivendo direcionado pelo Senhor. E o Senhor manifesta a sua glória, dizendo para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus o que chamou é o mesmo Deus que capacita. Observe, eu quero ler novamente o versículo 6, a parte B do verso, para você entender uma revelação, algo que o Senhor fala aqui que é muito profundo. Verso 6, a parte final do verso, está escrito assim, eis que eu não sei falar. Jeremias diz, eis que eu não sei falar. Como eu vou falar, Senhor, se eu não sei falar para esse povo? Como é que eu vou pregar se eu não sei pregar?
eu não sou sábio, eu não tenho entendimento, eu não estudei. Observe o que o Senhor fala para Jeremias no versículo 9. Vamos ler. A parte B do verso está escrito assim: eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias, numa atitude desesperada, com medo do chamado, da responsabilidade, ele diz: eis que eu não sei falar. Mas Deus vem logo em seguida e se manifesta para ele dizendo: eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Deus é quem vai colocar as palavras dele na tua boca. Observe que o Senhor levantou Jeremias com este propósito de Deus falar por intermédio de Jeremias, porque já tinha muitos profetas nesse tempo que falavam de si mesmo. Eis que Deus te diz, eis que Deus vai fazer, eis que Deus vai operar, eis que Deus está no meio do povo, eis que Deus está conosco. Mas era tudo engano, era tudo mentira. Falsos profetas, falsos líderes tinham se levantado do meio do povo, o povo estava corrompido. Mas Deus levanta um homem simples, por nome Jeremias, porque Deus conhecia o coração dele. Deus conhece o teu coração, por isso Deus te chamou. E não se preocupe com o que você vai falar, não se preocupe com o que você vai dizer. O que você tem que fazer é se submeter ao chamado do Senhor e depois se aplicar no chamado. Lê a palavra, medita na palavra, jejua, espera o tempo de Deus, fica na dispensação do Espírito de Deus, porque o Senhor vai colocar palavra nos teus lábios para você falar aquilo que Deus vai mandar você falar, para que você venha falar o que Deus mandar você falar. Não é emoção do nosso próprio coração, não é emoção do teu coração, não. Deus estava dizendo para Jeremias: eu vou colocar as minhas palavras. As palavras é de Deus, a doutrina é de Deus, a doutrina é de Jesus, porque esta doutrina, ela traz vida, ela regenera, ela transforma, ela cura, ela muda a história e nos traz vida eterna. O Senhor te chamou, não fuja do teu chamado, não temas, não tenha medo. Vai haver levante, vai haver luta, vai haver provação, vai haver a resistência contra o teu chamado. Observe, eu vou ler aqui mais um versículo no capítulo 1 de Jeremias, o versículo 19, que está escrito assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Só precisa de livramento quem está passando por luta. Só precisa de livramento quem está preso em alguma circunstância. O Senhor estava alertando Jeremias: olha, vai haver resistência no teu chamado, vão se levantar contra a tua vida. As pessoas não vão te aceitar, vai ser algumas talvez que vão te aceitar. Esse é o teu chamado, meu querido. Cada chamado tem a sua função, cada chamado tem o seu propósito, tem a direção, tem os corações certos. Vai haver resistência? Vai. Houve resistência no ministério de Jesus. Das multidões que seguiam Jesus, poucos daquela multidão aceitaram o Senhor, receberam a sua doutrina, mas as demais, na sua maioria, chamavam o Senhor de demônio, na sua maioria chamava o Senhor de louco, se levantava contra o Senhor, não aceitando a sua doutrina. Não é diferente nem comigo e nem com você, mas o Senhor está falando através da minha vida: se levanta, porque eu te chamei para um propósito, eu te ungi, eu te separei. Não se esconda, não se abstenha, se levante, vai para o meio, vai para a peleja, porque eu sou contigo e sou eu que vou falar através da tua língua, vou eu usar os teus lábios. Eu, Senhor teu Deus, que tirei do Egito, abre bem a tua boca, que eu a encherei. O Senhor vai colocar palavras nos teus lábios, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não temas, porque o Senhor vai te enviar em muitos lugares. Aonde o Senhor te enviar, você irás. Não murmure, aleluia, não seja um Jonas da vida. Aonde o Senhor te enviar, vá, e que o Senhor mandar você falar, fale, porque Deus está contigo e Ele colocará as palavras na tua boca. Guarda esta palavra no teu coração, porque Deus te chama para um grande propósito. Para isso você não nasceu simplesmente para permanecer nesse estado que você está. Você não nasceu simplesmente para ficar batendo em ponta de faca, correndo do teu chamado. Tem pessoas que estão assistindo esse vídeo que têm sofrido porque está correndo do chamado, está se escondendo do chamado, mas sabe da responsabilidade que há sobre a sua vida, porque Deus já se declarou, Deus já se manifestou sobre a sua
sua vida dizendo: eu tenho algo contigo na terra e é muito grande. E você tem se aprisionado, você tem se escondido, na caverna. Saia da caverna. É tempo de sair da caverna, porque Deus te chamou para uma grande obra e o Senhor é contigo. Pelejarão, mas não prevalecerão contra ti, porque o Senhor teu Deus é contigo para te livrar. Tenha fé em Deus e em Cristo Jesus. Amém? Deus vos abençoe poderosamente. Fica na paz de Jesus.